Glória. Eita, Glória! Graça. Estou debaixo de autoridade, aí o negócio é outro. Graça e paz, amado apóstolo Ei, Sérgio meu Pessoa. querido. Eita, que Que maravilha! honra, que honra. Glória a Como é que você Deus. está, meu amado? Tudo bem, pastorzão, tudo jóia. Que alegria, Sérgio, estar contigo na live. Olha, eu quero começar logo dizendo aqui, meu muito obrigado. O senhor é sempre muito carinhoso, sempre muito solícito, né? Cheio de Deus, cheio da unção, sempre. Mas obrigado, Tamo junto. obrigado, apóstolo, por receber nosso convite e dizer sim de uma forma tão carinhosa, de um jeito tão solícito. Muito obrigado. Nós, do Verbo da Vida de Guarapari, estamos mesmo honrados de ter o senhor numa live conosco. Obrigado. Oh, a honra é toda minha, muito obrigado. Tenho acompanhado vocês aí, né? Tenho visto a obra e tem sido realmente maravilhoso. Que Deus continue. Também com o nome desse, né? Favorito, favorece tudo, né? Esse nome é poderoso demais, homem. Glória, esse nome é poderoso, né? Poderoso, poderoso. Um grande abraço aí para todos os irmãos do Verbo Guarapari. Ainda vou aí, né? Vou conhecer essa terra maravilhosa. Vai ser uma grande honra aí estar com vocês. Um abraço para o seu paizão aí. Amém. Muito bom ter vocês aí, né? E para o chefe do Estado da Casa Maior, o Jorge Vitória. Tem que prestar confidência, chefe. Ó, eu não vi ele chegando ainda não, mas ele sempre que pode dá uma chegadinha. Ele está lecionando, ele está dando aula no Rema, está dando uma matéria. E aí, como esse horário das 18 horas, para quem está dando aula às vezes, como ele tem que se deslocar, exatamente, fica meio corrido, né? Eu sei porque eu fiz isso há 2 semanas atrás, estava dando aula e aí era bem corrido. Eu já fazia live de gravata, de terno, para acabar e já partir para o Rema, né? Isso, é verdade, é verdade. Como o meu Rema é aqui pertinho, né? Assim que terminar eu vou para o Rema também, mas quem está dando aula é minha esposa, Vida de Prosperidade. Aí eu vou lá só como um professor reserva, né? Se precisar de alguma coisa. É maravilhoso. Apóstolo Sérgio Pessoa, eu tive o privilégio de lhe conhecer, tive o privilégio, não sei se o senhor vai lembrar, mas nós comemos um churrasco numa churrascaria aqui, numa cidade chamada Cariacica. Tava eu, o senhor e Nilcinho. Nilcinho está morando nos Estados Unidos agora. Não sei se você lembra disso. Você lembra disso? Em 2011. Meu Deus, não lembro não. Esquece. Eu estou de dieta agora, aí não lembro de mais nada. Eu também estou de dieta, Eu não lembro das coisas passadas, entendeu? Mas, gente, aí quem chegou aí? Guilherme Ardilho chegou. Eita, meu Deus! Top da galáxia, o grande Guilherme. Guilherme é top demais. Ele botou é o rei do Uruguai. Guilherme é top. Mas aqui, eu me lembro, em 2011 você esteve por aqui. Na verdade, você veio outras vezes, mas eu lhe conheci em 2011. E como foi marcante, meu Deus. Assim, uma voz maravilhosa. O senhor ministro, nós saímos para ministrar louvor. O senhor, naquela ocasião, ministrou o louvor da formatura do Rema em 2011 aqui. Lembra disso? Isso, lembro. Meu amado Jorge, né, pastor Jorge, que corajosamente assumiu essa obra maravilhosa. E são 2 ingredientes que eu admiro demais pela coragem, né, porque ele assumiu uma igreja quase que no começo, ele também novo na fé, e o espetacular ato de senso de honra, né, que o pastor Jorge tem. Esses 2 elementos que norteiam a vida dele, né, o ato da coragem, porque eu achei muito nobre da parte dele assumir uma obra, mesmo no início da fé dele, no início da visão, e ele agarrou e tem espalhado essa obra aí, tem sido maravilhoso. Parabéns mesmo. E aí, em 2011, né, eu tive o privilégio de fazer o louvor da formatura. Não sei se você lembra que a gente foi tocar também na igrejinha, que do irmão que fazia, a gente foi fazer um louvorzão lá, lembra? Eu fui junto, claro que eu lembro. Foi muito bom, foi bênção. Foi maravilhoso. Aí de lá para cá, sempre bom. De lá para cá, o senhor já voltou aqui, estivemos juntos em alguns eventos, inclusive um evento fantástico de prosperidade, maravilhoso também. Eu me lembro disso. Eu me lembro de uma ocasião, desculpa, acabei engasgando com alguma coisa. Eu comi coco antes da live.
Eu acho que eu acabei engasgando, mas vamos que vamos. Aqui, Meu Deus. eu me lembro aqui, ó, Arnaldo falou, após o Sérgio Pessoa é vascaíno. Eita agora, olha aí, ó. Tá repreendido, rapaz, tá repreendido isso aí. Aqui é Flamengo, rapaz. Eita, faz isso não, Eu misericórdia. sinto muito pelo meu pastor Jorge, por você, sofreu demais. Só sofre, né? De Botafogo não bota nada, né? Eu vou até mudar do assunto. A Rosilon chegou aí. Pega minha caneca ali, Miguel, do Flamengo com água, pra eu dar Rosilon aqui, chegou aí eu também, mostrar o meu Rosilon. pastor. Não, faz isso não, pega essa caneca não, deixa eu ver. Aqui. Deus é bom, Deus é bom. Vamos dar sequência. Mas eu me lembro, foi um mover maravilhoso. Estivemos juntos também aqui em um evento dos jovens, que o pastor... Você lembra disso? Muito bom. Você foi o preletor. Meu Deus, maravilha. Foi muito bom, então, muito bom. Deixa eu te contar uma coisa. Você já esteve em Guarapari, porque aquele sítio onde aquele evento aconteceu fica no município de Guarapari. Que legal. Então, indiretamente, eu já fui aí, né? Já pisei o pé na terra, então é nosso. Maravilha. Agora, vamos lá. Conta para mim um pouquinho. Fala para mim, como é que você teve acesso à palavra da fé? Como é que teve acesso ao rema? Como foi o seu início? Aí, em alguns minutos, conta pra gente. Você conviveu com o Bud um tempo, não foi? Conta para mim, como é que foi isso? Isso. A gente está desde o início da formação, né? Eu fui o primeiro ministro de louvor desse ministério. A gente não tinha nem violão e puxava o louvor no gogó mesmo. E eu lembro que eu fui nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, né? Minha mãe é assembleana, minha família toda assembleana, porque minha avó estava morrendo e umas irmãs, aquelas irmãs de oração do coque, né? Que eles chamam, elas passavam, meu avô tinha um ódio de crente, e quando minha avó estava morrendo, aí ele disse, vamos chamar essas crentes aí para orar. Aí ela disse, mas se o Deus dela me curar, eu vou servir a ele. Ele disse, não tem problema não. E essas irmãs entraram, oraram pela minha avó. E naquela época, né, a mãe da minha mãe, ainda minha mãe não tinha casado ainda, mas minha avó. Então, ela simplesmente, no outro dia, amanheceu completamente curada. Então, ela entregou a vida a Jesus e pegou os 8 meninos dela, ela teve 16 filhos, e os 8 ela empurrou para dentro da igreja, né? Meu avô que nos converteu, mas aí, daí em diante, ela serviu a Deus de todo o coração até o último dia de vida dela, partiu para a glória, e ela ensinou minha mãe e meus tios no caminho do Senhor, e inclusive tia Marta, né? Tá aí Marta Pessoa, minha tia, né? Aí daí surgiu. E minha tia Danda casou com um dirigente da Assembleia de Deus da época, que era Jeová Timóteo, e aí ele, depois de ler um livro do irmão Reagan, ele abriu um ministério em Campina Grande, porque a Assembleia de Deus não aceitou o ensino, e ele abriu uma igreja chamada Missão Nova Vida. Porque quem deu o livro a ele foi um cara da Nova Vida no Rio de Janeiro. Ele foi de férias no Rio de Janeiro, o cara deu o livro a ele. Ele leu o livro, voltou impactado, voltou para Campina Grande, começou a ensinar, a Assembleia rejeitou. Ele foi abrir o ministério próprio, ele achou o nome bonito, só colocou a diferente Missão Nova Vida, né? E essa igreja foi a primeira igreja em Campina Grande a ter 2 cultos, a uma empresa de ônibus traçar o trajeto para passar na frente da igreja, tanta gente que era. E a igreja explodiu, né? Nesse período, o pastor Bud, pouco tempo depois, acho que 5, 6 anos depois, 10 anos depois, o pastor Bud chegou em Campina Grande, pregou em Ronaldo Corrêa, e depois ele veio pregar nessa igreja. Foi quando eu conheci o pastor Bud. Rosilon botou aí, Rosilon botou. Rosilon, a família Pessoa é um patrimônio do verbo da vida. Rosilon botou aí. É verdade. Rosilon é top das galáxias, né? Eu tenho que tirar o chapéu para Rosilon. Né? Rosilon é o chefe. Então, a gente... E de lá veio a maioria, né? Nesse período, Deus falou com o pastor Bud e ele até ofereceu para abrir a escola e meu tio ficar com a igreja, mas meu tio rejeitou. E depois esse meu tio adulterou. E nessa época a gente já estava começando a ir para os cultos na escolinha ainda, na casa do pastor Bud. E aí veio, tanto que quando o meu tio adulterou e a igreja fechou, né, veio muita gente. Ele encheu 3 igrejas, para você ter uma ideia. Nossa. E uma delas foi o próprio Verbo da Vida, né, que veio eu, Edinalva, minha esposa, Gedaías Lira, veio Gilson e Silvia, Sâmia,
Dona Laudiceia, Canrobé, Fatinha, Jaime Clementino, Dr. Raul. Que isso? Veio também Guto e Suelen, né? E Jean. Então, toda aquela turma que pegou o início do Verbo da Vida veio da Missão Nova Vida, né? E aí eu fiquei ajudando eles, eu vi que não tinha louco, não tinha nada, ninguém para ajudar. Quando eu casei nesse período aí, em dezembro para janeiro, aí fui de lua de mel. Quando eu voltei, eu perguntei se o pastor Bud poderia fazer. Interessante é que as 2 vezes que ele foi pregar nessa igreja, eu ministrei o louvor, e ele pensava que eu era o ministro do louvor, mas o meu grupo era um grupo de evangelismo, né? E a gente não tinha moral na igreja nenhuma, não. Mas Deus dava uma graça, toda vez que a gente ia ministrar, a glória caía, o poder caía, a gente não sabia o que era o poder, a gente não sabia o que era cair na unção, a gente ficava se segurando nas caixas, não sabia o que era. E aí o pastor Band chegou e revolucionou, né? Aí daí em diante a gente começou a seguir, né? E foi maravilhoso, e as coisas foram acontecendo, a igreja foi crescendo, a perseguição, a cidade inteira começou a perseguir, né? O pessoal começou a perseguir justamente por um aspecto que, na época... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Fica à vontade. Para com isso! Para com esse negócio. E homenagem ao meu apóstolo Guto. Guto é flamenguista. Eu te amo tanto, a passagem pessoal. Eu te amo tanto, Sérgio. Por que você faz um negócio desse? Eu tô com sede, eu tô com tanta sede. Aí, olha bem, só, nesse período a igreja foi crescendo, né? Nós fomos lá para Prata, cresceu na escolinha ali, o pastor alugou na Prata, e depois da Prata, no centro da cidade, depois a igreja cresceu, a perseguição começou, as igrejas começaram a perseguir. Como é que é esse negócio de perseguição? Conta para mim um pouquinho. Como é que é esse negócio de perseguição? Os pastores não conversavam. É porque era tudo novo, né? Era tudo novo. Hoje não, pessoas têm muito acesso ao nome, ao sangue, à justiça, à redenção, entrou no Brasil Kenneth Copeland, Bill Winston, então tem muito material, os Leroy Thompson, tem muito material espalhado, mas naquela época não tinha nada. Nós nem sabíamos orar no nome de Jesus. Campina Grande, quando alguém era batizado no Espírito Santo, era novidade na cidade, era algo fantástico. Tanto que quando meu tio começou a ensinar o nome de Jesus, né, a autoridade, a gente não sabia onde ele estava aprendendo aquilo, mas era do livro do irmão Rega, depois. E aí, na cidade, né? Foi uma novidade tremenda na cidade. E era tudo novo. E eles começaram. Como o pastor Bando começou a ensinar que a gente era rei e sacerdote, os pastores pegavam distorcia, dizendo que o pastor Bando ensinava que o sangue de Jesus era azul. E começou a ensinar sobre prosperidade, né? Toda essa visão de prosperidade. Né? Só resistência. E também muita demanda. As pessoas começaram a sair, e inclusive também o Rema, né? Já começou a igreja Rema. Então o cara estudava a palavra segunda, quarta e sexta. Chegava na igreja dele, não conseguia ouvir a metade do que ele estava ouvindo no Rema. Quem é você em Cristo? Autoridade em Cristo, a justiça de Deus, aliança de sangue. E Pastor Bud e Gerald William Foster voando, né? Gerald William Foster é espetacular, sabe? Então, aí tinha Evane também no começo, aquela pegada nossa na palavra. Então, a gente tinha segunda, quarta e sexta Rema, terça, quinta, sábado, domingo à noite, culto, não tinha tempo para nada, a não ser para estar dentro da igreja louvando, adorando. No sábado, o grupo de louvor, o dia todo ensaiando, sem nenhum instrumento, a gente ensaiando. E foi assim, e aí começou, e foi virando, né? Foi virando essa obra tão maravilhosa, na qual a gente deve muito ao apóstolo Guto. Guto foi o cara que eu acho que primeiro entendeu tudo. É tanto que ele não deixava o pastor Bud tocar a mão na massa, e ele cuidou. Se a gente deve ao pastor Bud, deve muito, mas também a gente deve muito ao apóstolo Guto, que de limpar o cachorro, ao que o cachorro fazia, Rottweiler, imagina, limpar a piscina, fazer feira, lavar o carro do pastor Bud, cuidar do pastor Bud, para que ele pregasse a palavra. Essa foi a visão que Guto teve. Esse homem precisa ficar livre para pegar a palavra. Então, Guto é o diferencial
que eu posso citar desde o início, né? Desde o início, muito mais que todos nós, o Guto foi sempre o diferencial. Uau. Então, esse ministério é espetacular. Se você está nesse ministério, você está no ministério sólido, no ministério maduro, no ministério cheio da palavra, de pessoas comprometidas, de pessoas aliançadas, né? Você não vê nenhum palhaço no nosso ministério, graças a Deus. Graças a Deus. E os que tentaram entrar, graças a Deus, Deus tirou, né? Mas a gente tem visto as pessoas, talvez, que sejam novas na igreja, eles estão no ministério muito bem fundamentado. O que foi falado no início é o que é até hoje. Se você entrar em qualquer igreja, Verbo da Vida, vai se pregar a mesma palavra, né? E o zelo pela visão, o zelo para... É porque a gente é devedor, né, meu pastor? Eu mesmo sou devedor. Eu também. Foi essa palavra que ressuscitou meu filho no meu braço, depois de 6 horas e 45 minutos de confissão, que eu vinha de uma doutrina que quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. Então, quando eu tive meu filho ressuscitado, eu fiquei devedor a essa palavra. Então, eu tenho que ensinar no mesmo naipe, no mesmo néctar, na mesma nata que eu recebi ela, porque se eu não passar da mesma forma, eu acho que eu estou roubando o povo, né? Meu Deus. Então, a gente, do início, tem muito esse aspecto, né? Que é um zelo tremendo, porque foi aquilo que nos libertou. Então, eu entendo assim, se foi assim que me libertou, então eu tenho que passar da mesma forma, sem inventar nada. Meu Deus. Para que outros recebam o que eu recebi. Porque eu fui curado, meu filho foi ressuscitado, meu ministério cresceu, eu prosperei, minha vida mudou, minha família mudou, sou bem casado, tenho 2 filhos maravilhosos, todos 2 são ministros da palavra. Todas as crianças do departamento infantil que cresceram naquela época, hoje são colunas nesse ministério. Por aí você vai Tiago Boba, Tiago Garcia e tantos outros, né, que Deus tem levantado com a pegada. Perilho. Meus 2 meninos não trabalham no ministério, mas trabalham no ministério aqui comigo, né? Eu posso viajar e deixar eles tranquilos para pregar na igreja que supre, né? Então você vê que não é uma visão só para o adulto, que foi um diferencial também, é uma visão que vai do adulto para a criança, né? Toda criança do departamento infantil, ela não vai para brincar de bola, de negócio, ela brinca lá, mas ela aprende a palavra. Então você vai ver crianças no nosso departamento com a palavra na boca, cheia do Espírito Santo. Perilho pregava desde 12 anos de idade, meu menino Elias começou a pregar com 10 anos de idade. Então a gente vê o que Deus tem feito, né? O menino de João Roberto e por aí vai. É maravilhoso. Uma geração maravilhosa. Mas é muito bom escutar, assim, de quem teve no começo, né? De quem viu tudo acontecendo. E esse depoimento seu a respeito do nosso amado apóstolo Guto é maravilhoso, né? Eu também sou devedor, apóstolo Sérgio. Eu também sou devedor, viu? Louva a Deus por fazer parte desse ministério. É maravilhoso. Agora, por falar em ministério, fala pra gente um pouquinho. E aí, o ministério do apóstolo Sérgio Pessoa. Eu tenho visto aí suas aparições nas lives, tenho visto suas lives durante o dia, vários projetos, inclusive a Joyce, que faz parte do Departamento de Comunicação do Verbo da Vida Guarapari, acabou de colocar aí alguns dados. Irmão, se você, olha, gosta de aproveitar as oportunidades, porque isso é uma oportunidade, viu? Apóstolo Sérgio não pediu para eu fazer isso, ele não pediu, eu que estou fazendo, porque eu não quero privar você. Aí tem alguns dados bancários aí para que você possa aproveitar o privilégio, a oportunidade de semear em terra fértil, ofertando na vida e no ministério do apóstolo Sérgio Pessoa. Fala para mim um pouquinho dos projetos, fala para mim aí, apóstolo. Esse ano foi atípico, né? Glória a Deus, Deus fez muita coisa, mas eu nunca prosperei, cresci tanto nessa época. Eu comecei com a quarentena da fé, e com a quarentena da fé a gente ajudou muitas pessoas, desde o Brasil, Alemanha, Suíça. Calma aí, que eu tô vendo que meu pai acabou de chegar, Jorge Bisoni, meu pastor. Eita, aí tem que prestar continência, aí é o chefe do Estado da Casa Maior. Eu vou mandar a imagem para ele aqui, ó. Eu amo ele demais, Ele não merece isso não, faz isso não. Não, mas ele sabe que eu amo ele mais do que o Flamengo, ele sabe disso, ele sabe. Ó, não falei, olha ele aí, ó, me arrumando aqui, não disse? Ele tá dando aula, tá se ajeitando, ele entra rapidinho. Te amo, paizão.
Pastor Jorge é demais. Eu amo muito, meu Deus. Como eu sou feliz com os meus líderes. Eu sou muito feliz. Amo muito, viu? Maravilhoso. Ele e a primeira dama aí são espetacular. O casal que eu amo demais. Amém. E admiro muito, né? O pastor Jorge e a esposa. Eles tiveram uma coragem. E isso me marcou, né? Porque eu cheguei para dar aula, ele era um aluno, ele era alguém que estava lá. E da próxima vez que eu fui dar aula, ele já era o pastor da igreja, o pastor que fundou, voltou para lá. E o cara agarrou, cara, sem ter treinamento de ninguém, e simplesmente se tornou esse monstro sagrado aí, né? Mas a velocidade de crescimento, por conta da diligência, por conta do compromisso, do amor à obra. E pastor Jorge ama muito o Senhor há muito tempo, ama Deus, ama a obra de Deus, o Senhor, há muito tempo. Pastor Jorge, você está com ele hoje, se você ficar 3 semanas sem encontrar com ele, quando você encontra ele de novo, ele já avançou não sei quantos quilômetros. Ele é dinâmico. É uma bênção. Amo muito, muito, muito. Lucimar tá mandando um beijo aí, eu falou aí agora. Lucimar é a primeira dama, né? Vou mandar uma caneca dessa para ele de presente. Faz isso não, que ele não merece, não. Eu vou pegar e vou quebrar. Faz isso não, hein? Aqui. Fala dos projetos. Então, a gente começou na quarentena, eu não tinha noção onde isso ia dar, e a minha intenção, de fato, Deus falou comigo, né? Faça isso, porque o povo vai haverá uma escassez de fé, e se há uma escassez de fé, não haverá chuva. Então, eu comecei a ensinar sobre fé na quarentena da fé, e comecei a ajudar muitas pessoas. Daí surgiu o projeto Desbloqueando a Fé, que foi um curso online, que também eu lancei, que foi um sucesso. Vou até relançar esse curso para muitas pessoas que querem entrar e não conseguiram entrar, então elas vão ter a oportunidade. Fiz um livro, né, desse curso, uma aluna foi tão impactada que ela escreveu o curso todo, ela transcreveu, adaptou para livro, e a gente vai estar lançando o livro agora em novembro, a Lulu, que foi simplesmente espetacular. Que menina espetacular. A vida dela foi transformada pelo curso, e ela disse, eu tenho que honrar o Senhor de alguma forma, e ela honrou, fez a capa, projetou a capa, fez a edição, fez tudo que você pensar de um livro, essa menina fez, me entregou o livro pronto, né? Então, foi espetacular esse aspecto daí. Então, o crescimento da igreja, Deus tem acrescentado mesmo no meio dessa situação tão terrível. Graças a Deus não perdemos ninguém por Covid, né? Tomamos autoridade sobre essa mentira do inferno, que já deveríamos também avançar nesse aspecto, começar a tirar essas máscaras e agir como se nada tivesse. Agir normal, sim. Se a gente não agir normal, porque não é normal. Isso é espiritual, e se a gente vence no espírito, resolve tudo isso, né? Então a igreja precisa tomar essa posição. E daí em diante eu decidi não largar a rede social para ajudar pessoas, né? Deus me deu a oportunidade de estar com a empresa lá de Salvador, eles estão tomando conta da minha mídia social e tem me ajudado a crescer nesse aspecto, né? Aqui a igreja, a gente está com 3 pontos em 3 cidades, tem 11 cidades ao redor, então em 3 cidades eu já abri um pontozinho para a gente começar a pregar a palavra e estamos avançando. Devagarzinho sempre é diferente, não é igual ao Nordeste é muito mais rápido, muito mais... o povo chega rápido, corre rápido, aqui é mais lento, o povo é mais observador, e a gente está aprendendo também, né? Glória a Deus. Estamos avançando. Apóstolo, já se vão 30 minutos da nossa live. Uau, o tempo passa muito rápido. Eu vou parar de interromper, vou franquear a palavra ao senhor agora. Eu sei que tem uma palavra da parte de Deus, e a gente, mais uma vez, eu quero dizer, é um privilégio para nós estar recebendo o senhor aqui, nós do Gravo da Vida Guarapari. Eu creio, com exceção dessa caneca, o restante está tudo maravilhoso, entendeu? E só vai melhorar. Se eu for beber água, se eu puder, faz assim, ó, tá? É só um pedido. Tá certo, vou treinar. Para de bobeira. Vai lá. Vou deixar a palavra contigo. Para de provocar, hein? Vai lá. Que benção, meu pastor, que benção. É muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho tido de Deus um impacto com relação à fé muito grande, né? Eu tenho estudado com afinco esse assunto, porque
A igreja precisa. Hoje, de fato, eu quero até convidar, se você não segue meu canal, o pessoal que não segue, se quiser seguir o meu canal no YouTube, vai ser muito bem-vindo. E também, essa semana eu comecei por que você deve ter fé. Por que é necessário? E essa semana eu vou estar ensinando sobre. Semana passada eu ensinei sobre a importância da oração em línguas, né? Mas tudo voltado para esse ponto maravilhoso. É porque Deus, quando falou comigo que se fé não fosse ensinada, haveria uma seca, ele me deu essa passagem de Abacuque 2,4, que a gente cita muitas vezes, né? O justo viverá pela fé, Abacuque 2,4, Gálatas 3,11, Hebreus 10,37 e Romanos 1,17 fala sobre isso. E Deus disse, volte lá para Abacuque, que eu quero falar com você. E eu abri Abacuque, e geralmente a gente vai logo no versículo que a gente sabe, né? Eu fui logo no versículo 4, Deus disse, não, vá para o versículo 1. E no versículo 1 é muito interessante, porque ele tinha uma queixa, e ele foi buscar uma resposta de Deus a respeito da queixa dele. E o Senhor começou já a me ensinar ali, disse, preste atenção que todos que vêm a mim é por causa de ser sanado. Né? Moisés foi porque viu a sarça queimando e não se consumia. Então ele foi lá ver o que era aquilo e Deus aproveitou e falou com ele. Né? Samuel veio porque estava ouvindo uma voz, não sabia o que era, talvez estava com medo, e veio lá e Deus fala com ele e dá direções e muda a história dele. Né? E Abacuque não foi diferente, ele tinha uma queixa, ele tinha um problema, ele foi buscar em Deus uma resposta. Deus aproveitou, né? Abraão do mesmo jeito, Abraão queria um filho, Deus aproveitou para gerar a nação do reino de Deus até hoje, né? Todos nós que viemos do reino de Deus veio da confissão de Abraão. Enquanto Abraão estava crendo por um filho, Deus estava crendo para salvar a humanidade para aquilo. E quando você lê Abacuque, ele diz, eu me colocarei na torre de vigia para ver o que é que Deus vai dizer a respeito da minha queixa. Aí Deus olha para ele e diz assim, olha, escreve a visão. Com certeza ele foi pensar, Deus vai me dar a resposta. E ele disse, a visão não é para agora. Deve ter sido frustrante para ele, né? Mas é para o tempo do fim. E essa visão falará, e se tardar, espera, porque ela vai acontecer. E qual era a visão? A visão era que o justo viveria pela fé. Ele disse, escreva para que quem correr com ela, quem passar correndo, possa ler e correr com essa visão. Então, quando Cristo chega, a Bíblia diz, na plenitude do tempo, Deus envia Jesus. Né? Jesus vem na plenitude do tempo e ele vem justamente para cumprir a lei. Aí a Bíblia diz que, com a entrada de Cristo, encerra-se o período das obras, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E em Gálatas 3 e Gálatas 4, fala muito bem que nós estávamos guardados para essa fé que haveria de revelar-se. Então, fé não é um fato da Igreja Verbo da Vida, ou a gente só dizer, é pela fé, é pela fé. Não, fé é a visão para o tempo do fim. E se você entender que é a visão, né, por muitos anos, Deus deu visões para a Igreja. Né? A visão do derramamento do Espírito, a visão da glória, a visão da presença, a visão do temor, a visão. Deus foi restaurando coisas. Mas essa dispensação para a volta de Jesus é literalmente a visão da fé. Então, o justo viver pela fé não é um chavão que a gente deve falar. É a maneira pela qual Deus estabeleceu para ser vivido nessa terra. Tudo que Deus tem. Primeiro, sem ela não se agrada a Deus. Segundo, é necessário. Ele não diz que não é opcional. Isso é necessário. Se você se aproximar de Deus, você tem que crer que Ele existe. Estava falando sobre justiça, né? Então, assim, a posição de justiça. Depois você estava lendo sobre o texto de Hebreus. Você disse, justiça nos dá o direito legal de andar em fé. Meu Deus. É porque, nesse aspecto da fé, tudo que parte de Deus para você tem que vir pela justiça, né? Porque a justiça cobra de Deus o ato do homem ter pecado, e a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morre. Então, quando o homem chega na idade da razão, que desobedece Deus, o pecado jaz à porta, né? E aí, olha só como é a sacada divina para nos justificar. Por que Deus nos justificou? Porque ele cria Adão justo. Ele criou Adão justo, correto? Adão era justo. Adão se torna injusto. Pelo pecado original,
o pecado passou para toda a humanidade. Quando eu desobedeci a Deus, é claro que morreu também, foi separado de Deus. E aí? E Deus olha para mim e diz, espera aí, é injusto que Sérgio fique na injustiça por causa do pecado de Adão. Aí o que é que ele faz? Ele manda outro justo, Jesus, que não peca, pega a justiça dele e me dá de volta. Agora eu estou na mesma posição que Adão estava antes da queda. Então, ele me encontra injusto, mas aí ele me manda um justo. Agora, com a fé em Jesus, eu sou justificado. Aí Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É maravilhoso entender isso. Aí ele diz, o meu justo, porque ele comprou de volta e colocou você na mesma posição que tinha antes da queda, né? Então hoje, nem com raiva de Adão a gente pode ficar para querer pegar ele e dar um cacete bom, porque se a gente peca hoje, a gente está na mesma condição que Adão estava antes da queda, por causa de Cristo, né? Uhum. Então, ele enviou Adão, por causa de Adão, eu me tornei injusto. Deus olhou para mim e disse, é injusto que Sérgio seja pobre, amaldiçoado, por causa do pecado de Adão. Eu vou restaurar essa situação, eu vou mandar outro justo, e ele veio de maneira justa, morreu pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Nessa transição, eu volto à posição original, agora é justo que eu prospere, é justo que eu ande em cura, é justo que eu seja abençoado, por causa do justo Jesus, né? Aí Deus diz, agora o meu justo vai viver pela fé. Ele vai viver embasado no que Cristo fez por ele. Por isso que qualquer tentativa de sair fora da fé, sai fora da visão que Deus tem para nós. Uau! Uau! Muito Entendeu? bom, meu Deus. Agora você vive crendo e falando. Essa é a sua confissão. Cristo fez, é seu, recebo. Aleluia. Então, você diz o que Cristo disse. Hoje de manhã eu falei na live que como fica fácil fé quando o Espírito Santo te revela, né? Se você pega o versículo 22 de Marcos, 11, 22, ele diz, tende fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser será feito. O que é que o diabo faz? Leva você logo para pensar numa montanha, vai se levantar e vai sair. Só que a gente tem que entender quem estava ensinando aquilo. Quem foi que ensinou aquilo? Jesus. Quem foi que botou aquela montanha lá? Ele. Ele não é a palavra que criou? Muito bom! Entendendo que foi ele e da onde ele vem, as coisas são regidas por palavra, nós para reger uma montanha, vai precisar de catrepilha, de caçamba, de um monte de coisa. Ele só precisa falar. Então ele vem de um reino que as coisas se mudam falando. E foi ele que colocou, porque não era sem forma e vazia. Então foi ele que colocou a montanha lá, né? Então ele sabe como é que colocou lá. Ele colocou falando. Sem ele, nada que foi feito se fez. Pronto, então foi ele que colocou a montanha, aí ele diz, ó, você não vai fazer só o que foi feito a figueira, você vai dizer para essa montanha, ergue-te e lança-te no mar. Quantas vezes eu li e minha mente ficava bloqueada, imaginando como é que o monte vai se erguer e lançar no mar. Até que o Espírito Santo me arrastou para o versículo 22 e diz, presta atenção no que Jesus está dizendo. Primeiro, quem está falando? Jesus. Segundo, tende fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, tendo fé em Deus, crê que se fará o que diz, tendo fé em Deus, assim será. Né? Uma irmã me ouviu na live falando sobre a lei do Espírito da vida, chegou numa irmã que estava na UTI, na frente da porta da UTI, ela declarou, em nome de Jesus eu declaro a lei do Espírito da vida operando no seu corpo. E no outro dia a mulher saiu completamente curada, estava na UTI com vários órgãos paralisados já, e Deus a curou a mulher extraordinariamente. Isso é simplesmente fantástico, né? Glória a Deus! Deus é bom demais, meu. Deus é bom demais, viu? Agradeço a Deus dessa oportunidade maravilhosa, né, de estar aqui com vocês. Quero mandar meu abraço para o senhor, para a igreja, para todo mundo aí, pastor Jorge. E Espírito Santo, só esse nome aí dá vontade de ficar nessa cidade. Né? Capital é Vitória. Olha só, meu amigo, é brincadeira. Da onde você é? Eu sou do Espírito Santo. E aonde você está? Na Vitória. Que é o quê? Vitória. Eita glória.
Apóstolo, temos ainda 7 minutos e meio, aproximadamente. Uau. Eu queria só dizer uma coisa, como é que é importante, né? A ter um nível profundo de conhecimento, mas saber o que fazer com isso, não é? Você está dizendo exatamente isso, né? A respeito de falar, beleza, confessar, é ótimo, ter a palavra na boca, é bíblico, tem que ser isso mesmo, mas como é que é importante entender? Você falou sobre logos, falou sobre rema, então, assim, precisamos mesmo nos aprofundar nisso e praticar, viver uma vida praticando esse conhecimento. A gente termina culto, às vezes, falando, termina a aula do rema falando, eu também sou professor do rema, a gente termina dizendo, sejam todos abençoados na prática da palavra. Isso não é um chavão, não é? Receber de uma live dessa daqui, conhecimento, ensinamento, coisas preciosas, receber é para a partir desta live já começarmos a colocar em prática e vamos ver as maravilhas se manifestando. Eu creio nisso também. Eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Não é Amém. isso? Amém. Nós vamos ser indenizados por tudo que o diabo tentou parar com as nossas igrejas. Várias igrejas nossas no Brasil e outros ministérios tiveram 70% de queda nas finanças durante esse período. E eu declaro uma indenização milionária para a igreja, para pastores, pessoas que pararam de fazer eventos e trabalhos. E Deus me deu essa palavra, eu agarrei aquilo, eu estou pegado com aquilo. Uma indenização milionária de tudo que foi paralisado, cancelado por causa dessa Covid-19, que é do inferno. Foi gerado nas entranhas de Satanás. Deixa eu te contar um testemunho. Nós começamos aqui em casa, eu e minha esposa, e aí quando começou essa história de Covid, eu, pessoal, alguns perdendo emprego, acontecendo aquilo tudo, nós nos levantamos em fé e começamos a declarar a palavra, começamos a concordar com a Bíblia. As pessoas entendem, às vezes, assim, errado, o fato do Espírito Santo habitar dentro da gente não é para que ele possa ver através dos nossos olhos. Ele habita dentro da gente, é para a gente ver através dos olhos dele. Como ele vê. Isso faz toda a diferença. E aí, então, nos levantamos em fé. E nós não aceitamos aquilo que estava sendo colocado. Pô, deixa eu lhe falar uma coisa. Teve um mês que as entradas da igreja diminuíram. Um mês. No mês seguinte, ela voltou para o normal e já compensou o que havia diminuído. E de lá para cá, não diminuiu. Mas nós também não arredamos o pé. Nós não deixamos de confessar a palavra. Nós não permitimos. Nós fechamos a porta na cara de Satanás para que as gracinhas dele não colassem conosco. Então, assim, a gente fala muito a respeito disso. Nós precisamos mesmo nos posicionar. O senhor disse isso aqui na live. Precisamos nos posicionar e fazer mesmo com que isso aconteça dentro do nosso ambiente. Meu Deus. Isso mesmo. Se nós não tomarmos a posição, o diabo vai ficar brincando. Então, vamos agir como se é natural já. Vamos andar como natural. Porque, em primeiro lugar, não é o gel que te protege, não é a máscara que te protege. O próprio sistema sabe que a máscara não resolve nada. A China foram 3 semanas de férias que eles tiveram. O pessoal teve 3 semanas de férias, usou máscara durante um mês. Ninguém teve isolamento social, nenhuma empresa parou. A China continuou do mesmo jeito, mesmo vapor. Então, poxa vida. Aqui o que é que aconteceu, né? As pessoas tiveram sintoma, foram no hospital. Como não tinha gravado ainda, se eles tivessem medicado o povo na hora, não teria tido problema. O pessoal esperou atacar o pulmão de pessoas, e teve pessoas que não resistiu e morreu. E que doença é essa que só ataca idosos, crianças? É coisa do diabo. Então, nós temos que entender, a igreja precisa voltar, os membros da igreja precisam agarrar e dizer, rapaz, vamos voltar para a igreja. Eu vejo pastores lutando aqui mesmo, a gente tem tido um probleminha, o povo retornar no culto das quintas-feiras. No domingo não, já está cheio, graças a Deus. Mas na quinta o povo ainda está meio lento, né? E muita gente, por causa disso, por causa daquilo. Vai no mercado, meu irmão. Vai no shopping, meu irmão. Vai no avião. Eu viajei para o Rio de Janeiro para dar aula. Não teve espaço social dentro de avião, não. Não existe. Eu bati até uma foto, postei, está aí no meu Insta aí. Não existe espaço social. Eu fui lotado e voltei lotado. Pois não existe essa coisa. Entendeu? Não existe isolamento social lá. Então, é muita brincadeira. Muita gente morreu de graça, cara.
Muita gente morreu de graça. Eu gosto muito daquele Alexandre Garcia, né? Para mim, um dos repórteres mais sérios que existe. O Sem Alexandre dúvida. Garcia. Eu gosto muito dele, e ele postou um material agora, que é essa hidroconazida, sei lá, esse que o presidente... Hidroxicloroquina. Esse negócio aí do inferno, até o nome é difícil. Quem não é batizado no Espírito Santo é só repetir 10 vezes bem rápido, que no instante fala em línguas. É isso aí. Né? Então, rapaz, eles provaram agora que não dá arritmia nenhuma, que não tem problema. Mas os caras lançaram medo, os caras sabem. Então, você vê, quem vai pagar as pessoas que morreram, as famílias que perderam, querem que o povo governo? A culpa é de quem travou o povo, cara. Então, depois disso, a Bolsa da China subiu tudo lá, disparou de volta. E o PIB da China está quebrado, cara. O PIB da China foi o que mais aumentou, pô. Deixa você pegar o relatório. Sérgio, nós temos 1 minuto e 30 segundos. Não vai dar. Eu quero só fazer uma coisa aqui. Nós sorteamos um livro nessa live de hoje. Para com isso, rapaz. Sorteamos um livro. Eu já vou dizer o ganhador aqui. O ganhador do nosso sorteio do livro foi o Luciano Forte, do Verbo da Vida de Guarapari. O livro é o Chico Sem Autoridade, de Rossana Lira. Sorteamos esse livro. Sérgio, 1 minuto. Aí, eu quero finalizar contigo, quero lhe agradecer. Muito obrigado. Foi fantástico. Amém. Dê suas considerações finais aí em 55 segundos. Vamos lá. Amém. Eu vou falar o que eu falo na minha live. Eu sou Sérgio Pessoa e não vou desistir. Diga seu nome e declare isso. Vamos lá? Eu sou Sérgio Pessoa e não vou desistir. Não vou desistir. Yeah! Glória! Obrigado, meu pastor. Uma grande honra. Amo você. Quem quiser assistir amanhã, 11 da manhã, eu estou lá no YouTube. Grande abraço. Maravilha. Pessoal, você que não é inscrito ainda, por favor, entre no canal do pastor Apóstolo Sérgio Pessoa, faça sua inscrição, siga ele nas redes sociais. É maravilhoso. Sérgio, eu te amo. Muito obrigado. Também te amo. Foi um sucesso, viu? Já vejo a hora da gente se encontrar e se abraçar. Glória a Deus. Vai ter poder. Beijão. Dá um abraço no paizão aí. Beijão. Sim. Tchau, tchau. Beijão.